Sei quanto é difícil na sexta-feira, depois de uma jornada de trabalho durante a semana, e sempre é difícil, muitas vezes estamos no horário, mas quero agradecer a vocês, porque possivelmente ainda teve mais irmãos que ainda estão ao caminho. Vamos orar para que eles cheguem em tempo. E mais uma vez queremos agradecer então a vossa presença. E com isso vamos iniciar então com uma oração. Queria chamar o pastor Lima, que pudesse então fazer a sua inicial. Podemos levantar? Santíssimo e eterno Deus e Pai, nesse momento, Pai eterno, nós te somos gratos pela bênção de vida, mas também o privilégio de estarmos aqui neste lugar, nesta casa de adoração, neste dia que é o teu dia ao qual criaste, instituíste, e que concedes a cada um de nós para podermos conectar-nos contigo e uns com os outros. Obrigado, Pai eterno, pela presença perto da Patrícia e dos irmãos aqui presentes, em tudo que este momento que haveremos passar aqui possa, Pai eterno, ser de bênção e também nos ajudar a aproximar-nos mais de Ti. Mais uma vez pedimos que possas orientar e usar a Patrícia como instrumento nas suas mãos, para que ela fale uma mensagem que vem de Ti e que cada um de nós estejamos de coração e mente aberta para podermos ouvir e aplicar na nossa vida diária. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Esteja connosco, pedimos a Tua presença em Jesus Cristo. Amém. Quero também agradecer à Patrícia a disponibilidade dela em vir aqui para estar connosco estes 3 dias, para partilhar connosco a palavra de Deus. Não sei se queres subir. Para quem não conhece, a Patrícia é esposa do pastor Elias Ludor. Eles têm atualmente a igreja de Vila Real, Chaves. A Patrícia tem formação em terapia da fala, trabalha com uma excelente artesã e está também a concluir uma formação na área da sexualidade. Então, vou deixar já mandar para a Patrícia e espero que aproveitem o que ela tem para nos dizer. Obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui, não é? Começarmos bem o dia de sábado, não é? E quando eu fui convidada pela Filipa para fazer esta mini semana de oração dedicada à família, com temas pertinentes da família, não é? Eu fiquei pensando que título, não é, que vamos dar a esta semana, essa mini semana. E eu queria algo que fosse assim significativo, que fosse marcante e que nos fizesse meditar realmente nesse tema. E pensando que os dias que vivemos são dias trabalhosos, não é? Dias difíceis, principalmente para as famílias. Satanás sempre atacou as famílias, mas nos últimos dias, os dias em que vivemos, ele tem acirrado muito esses ataques e tem destruído as famílias na mais tenra idade. E pensando nisso, eu pensei, nós precisamos de apertar os laços familiares. Nós precisamos de algo que nos faça mesmo ficar unidos. E essa união só é possível com Jesus. Então surgiu essa ideia de nós e Ele. Vocês receberam um cordão, não é? Essa corda representa a nossa família unida a Cristo. E para fazermos uma analogia e assim aprendermos mais, nós vamos dar um nó para cada membro
famílias que são só dois. Então, se você é casado e tem o seu cônjuge, dá só 2 nós. Se você já é casado e tem filhos, então dá um nó, mas não agora ainda não. Dá um nó para cada filho, pai e mãe. Se você é solteiro, vai então pensar na sua família de origem, seus pais, seus irmãos e você, ok? E nós vamos aproveitar esse momento para fazermos um momento especial de oração. É na família que acontece muita coisa de bom e acontece também muita coisa má. Na família nós somos amados ou somos desprezados. Na família nós somos fortalecidos ou enfraquecidos. Na família nós somos elevados ou rebaixados. E nós queremos então nesse momento dedicar à oração. Então nós vamos interceder por nossa família. Cada família, eu não conheço as famílias, né? Se você estiver distante do seu familiar, junte-se agora e vocês vão, cada nó que vocês fizerem, vocês vão fazer uma oração pela pessoa que aquele nó representa, ok? Então, se eu dei um nó aqui, esse nó me representa. Eu oro em favor de mim. E eu dei um outro nó. Esse nó representa o meu esposo. Então, eu vou orar pelo meu esposo, ok? E vocês aí, entre famílias, podem decidir quem faz a oração, ou se cada um quiser fazer, se estiverem aqui, façam, tá bem? E quando então terminarmos, eu vou fazer a oração final, tá? Vamos então, agora podemos fazer os nós. Nós cristãos sempre buscamos forma de reavivamento espiritual, não é? Sempre forma de estarmos mais próximos de Cristo, pelo menos deveríamos. Mas existe algo nessa busca, nessa busca por reavivamento, que muitas vezes nós negligenciamos. Vamos então abrir a nossa Bíblia, vou colocar aqui os meus nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João capítulo 4, versículo 23. Aqui nos fala uma história bem conhecida, a mulher samaritana, não é? E Jesus então confronta ela com algumas coisas e ela meio que troca de assunto e fala sobre adoração e Jesus responde para ela no verso 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Na Bíblia mostra alguns paralelos, não é? Assim, as 10 virgens, as nécias e as prudentes. Mostra aquelas pessoas que constroem a casa sobre areia e aquelas que constroem sobre a rocha. Mostra 2 caminhos, não é? O caminho estreito, o caminho largo. E aqui nesse verso, embora não esteja assim tão explícito, Jesus está falando de 2 classes de pessoas. Ele está falando dos adoradores. E se ele fala então que chegou a hora em que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, é
Porque existem, então, os falsos adoradores, não é? Isso mostra que os falsos adoradores existem. Mas como podemos identificar os falsos adoradores? Será que essas pessoas que estão em outras igrejas, as pessoas que estão no mundo ou em outras religiões, esses são os falsos adoradores? Os irmãos acham que eu preciso de microfone? Ou conseguem me ouvir bem aí atrás? Conseguem ouvir bem? Com e sem microfone? Ok. Então, só para eu não ficar aqui muito preocupada com o microfone. Mas ok. E nós podemos ver, então, que existem falsos adoradores, não é? Porque Jesus está procurando, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E onde é que estão, então, os verdadeiros e os falsos adoradores? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus 7, 22, nos diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso nos mostra o quê? Que é possível que dentro da igreja existam falsos adoradores. Nem todos aqueles que entram por esta porta com o intuito de adorar estão realmente adorando. Porque aqui, essas pessoas que Jesus diz: nunca vos conheci, eles se colocam como trabalhando na igreja, como servindo na igreja. Mas Jesus diz: nunca vos conheci. Então isso nos faz pensar que o fato de virmos à igreja no sábado, não vamos trabalhar, vamos à igreja, estudamos a lição e fazemos tudo, organizamos o programa, limpamos a igreja e pregamos o evangelho, isso não é garantia de que nós somos verdadeiros adoradores. Para isso, nós precisamos entender como é que Deus quer que nós o adoremos. E, muitas vezes, nós vimos à igreja, é tocado um hino e nós não abrimos a boca. O hino foi tocado, algumas pessoas adoraram, mas aqueles que não abriram a boca, a adoração não aconteceu. Porque a adoração é algo que acontece em mim. A adoração não acontece no microfone, não acontece no piano, no equipamento, nas cadeiras, no púlpito. A adoração é algo que acontece em mim, em cada indivíduo. Então, se eu entro, sento, ouço a palavra, mas essa palavra não me fez refletir em nada. Eu entro, sento e às vezes até estou tão desligado que eu pego o telemóvel, dou uma olhada se tem alguma mensagem urgente, tem alguém me chamando e assim eu me distraio e nada do que foi dito fez qualquer diferença na minha mente ou na minha vida. A adoração simplesmente não aconteceu. Por quê? Porque eu não participei da adoração. E o fato de vir à igreja, sentar aqui, não significa que eu estou adorando a Deus. Então, hoje vamos ver um pouco sobre esse aspecto da adoração, que já sabemos, não acontece por eu estar aqui na igreja. Acontece em mim. Em 1 Coríntios, Paulo
Então, 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz assim, 6, 9, no versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, onde é o verdadeiro templo para a adoração a Deus? Espírito Santo. O meu corpo. O meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E como é que está o templo do Espírito Santo? É aqui dentro que eu o adoro. E o personagem bíblico que mais entendeu como é importante ter o templo pronto para a adoração a Deus foi Daniel. Daniel decidiu adorar a Deus desde a sua tenra infância. Seus pais foram muito bem-sucedidos, porque Daniel estava longe da sua casa, estava longe dos seus pais, estava numa terra estranha, e mesmo assim, Daniel decidiu servir a Deus como Deus queria. E a Bíblia diz, Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Interessante que Daniel pensou, olha, eu pensei, podemos imaginar, não é? Que Daniel pensou, eu vou chegar lá na Babilônia e vão me chicotear, vão me prender, vão me fazer trabalhar forçado, vão, né, me maltratar. E quando ele chegou lá, ele percebeu que não. Babilônia tinha um outro método de escravatura, que é afastamento de Deus. Eles começaram por mudar os seus nomes, mudar a alimentação do povo, mudar os costumes, mas não com Daniel e seus amigos. Não funcionou. Daniel percebeu que o que Babilônia queria era mudar as leis de Deus, a qual ele estava estava decidido a seguir, as leis de Deus. E Daniel então ora e pede a Deus sabedoria, não é? E que aquele homem que estava oferecendo aquela comida para ele, para que ele não fosse obrigado a comer aquela comida. E pediu um teste, e todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel entendeu que a adoração a Deus começava aqui. E que comer aquelas comidas do rei fariam com que ele não tivesse a sua mente limpa, a sua mente clara para ouvir a voz de Deus. E nós? Será que nós temos em mente esse mesmo princípio? Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Deus nos deixou muitas orientações a respeito de como cuidar do corpo. Nos deixou na Bíblia e não só, nos deixou também mais ainda, mais detalhadamente no Espírito de Profecia, não é? Nós temos os 8 remédios naturais que servem para quê? Para cuidar do nosso templo, o nosso corpo. E sabe, quando nós queremos adorar a Deus, mas nós negligenciamos o cuidado do nosso corpo, nós estamos sendo falsos adoradores. Porque o culto racional não pode acontecer num corpo débil, um corpo debilitado, um corpo com muita coisa que atrapalha essa comunhão com Deus. Então, sabe o que Satanás fala para nós? Você quer
meditação depois de ter ficado até 1h da manhã na internet ou na Netflix vendo séries, perdendo horas de sono, pode tentar adorar a Deus dessa forma. A adoração não vai acontecer. Deus quer uma mente limpa, um corpo saudável, um templo digno de adorá-lo. Porque a adoração acontece aqui. Eu tive nas últimas semanas uma experiência bastante diferente de tudo que eu já fiz na vida. Eu aceitei o convite de um amigo para ir vindimar, fazer a colheita da uva e depois da colheita pisar na uva. E ali, até se vocês virem aqui o meu braço, não foi nenhuma coça que meu marido me deu. Foi de enfiar a mão assim nas vinhas, né? E fazer esses arranhões aqui, ainda vai demorar um tempo para passar. Então, ali eu pude ter contato com pessoas que, claro, bebem vinho e vinho do Porto, o melhor vinho do Porto. E a propaganda deles é que aquele vinho é um vinho que é servido lá na corte de Londres. A Rainha Elizabeth bebia desta marca de vinho. Ok, eu fui lá para colher as uvas e ter aquela experiência de pisar na uva. E claro, sempre ofereciam vinho, não é? Para mim, e eu dizia, não bebo álcool, ok, não bebo álcool. Mas eu fiz amizade com uma das senhoras e ela teve mais assim, intimidade para perguntar o porquê que eu não bebia. Mas um copinho não faz mal. E eu tive então a oportunidade de dizer para ela que, até porque ela tinha muito interesse e me fazia algumas perguntas, porque via que eu ia embora no sábado e não bebia vinho e não comia carne. Opa, temos aqui um ET. Então, ela veio me fazer mais perguntas, né? E eu pude explicar para ela. Eu poderia dizer dos muitos males que o álcool nos causa, não é? É o nosso sistema nervoso e tudo. Mas a minha resposta mais simples para ela, que sabia que eu sou cristã, é que nós procuramos ter a mente sempre limpa, sempre muito lúcida para ouvir a voz do Espírito Santo. E ela não teve mais perguntas. Falei, porque mesmo um pequeno copo de vinho já é uma substância que turva a nossa mente. E tinha ali alguns rapazes, alguns homens, que bebiam muito e ficavam tudo bem. Mas tinha um rapaz, especialmente, que ele bebeu um copo de vinho e ele ficou completamente fora de si. E eu disse, olha, o exemplo do fulano, um copo de vinho para ele já é o suficiente para ele nem saber o que ele está falando. Então, não existe medida. Cada um tem uma forma de receber esse vinho. Então, o que é mal o conselho de Deus é zero. E o que é bom, usemos com moderação. O que é ruim é zero. Tudo que entorpece a nossa mente deve ser eliminado da nossa vida. Mas falando do álcool, não é? É uma coisa meio óbvia. As drogas, os entorpecentes, é meio óbvio para nós. Porque nós somos cristãos, nós nunca usamos, alguns já usaram, mas deixaram, outros nunca usaram. Mas e falar daquelas coisas que são lícitas e que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação? Não precisamos ir muito profundamente nos estudos para entender quanto mal faz o açúcar no nosso corpo. Também se transforma em álcool.
quando é fermentado, não é? E a nossa mente já não está lúcida. Então, quando nós comemos à noite, antes de deitar, vamos dormir com o estômago cheio, pesado. E a noite toda estamos ali fazendo o nosso organismo trabalhar quando ele deveria estar descansando. Temos sonhos, parece que um boi corre atrás da gente toda noite, os pesadelos. E acordamos como? Cansados. E não estamos com a nossa mente limpa para adorar a Deus. Porque não tivemos o sono suficiente que precisávamos. Porque comemos demais. Porque comemos, fizemos misturas. Enfim, parece que é um pouco chover no molhado. Porque sempre falamos das regras de saúde. E todos nós sabemos. Mas quando é que vamos conseguir fazer as mudanças que nós precisamos? Quando falamos da alimentação, não é só a alimentação. É o exercício físico, o ar puro, a confiança em Deus e tudo mais que já sabemos. E por que trazer esse tema para as famílias? Porque temos visto muitas famílias se afastando da verdadeira adoração a Deus. Pais que não conseguem com que seus filhos se tornem verdadeiros adoradores de Deus. Não conseguem criar vínculos. Estávamos aqui, antes de começar o culto, falando mais ou menos sobre isso. Quantas famílias os pais estão trazendo seus filhos a Deus e os filhos não ficam? Porque nós não estamos conseguindo alcançar a verdadeira adoração. Nossos filhos não estão entendendo o que é que está acontecendo na igreja. Porque não conseguem se conectar com Deus. Estão conectados com tudo, com o mundo, mas quando entram na igreja, não conseguem se conectar. Como temos tratado o templo do Espírito Santo? A irmã White, aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, nesse capítulo 8, é muito forte. Tem muita cacetada para dar na nossa cabeça. Mas uma coisa muito importante que ela escreveu e que eu grifei aqui é: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Até aqui, nenhuma novidade, não é? Porque ele sempre esteve querendo controlar até os anjos do céu e a raça humana, submeter ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem, que ele exerce sobre o homem, é através da... A gente pode imaginar assim, é através da... Deixar de orar... Não. Deixar de orar. Não. É através do apetite. Já pararam para pensar nisso? Se você não controlar o apetite, não controla mais nada na sua vida. Não controla as finanças, não controla os vícios, não controla os impulsos para cometer pecados. Não consegue adorar a Deus. Então, mesmo que você consiga ler a Bíblia, o que muitas vezes não conseguimos, porque começamos a ler e aquilo ali é só um texto sem sentido para nós. Ao orarmos, às vezes, quantas vezes até dormimos na oração por estar cansado, excesso de coisa no estômago ou cansaço de trabalho, enfim. É muita coisa que Satanás coloca diante de nós para nos tirar o foco da verdadeira
apetite é o mais usado por Satanás. Interessante que se Daniel não cumprisse aquilo que ele conheceu quando criança, que ele deveria colocar somente coisas boas no seu corpo, talvez nós não tivéssemos o livro de Daniel aqui na Bíblia. Seria outro profeta que Deus revelaria tantas coisas que Deus revelou a Daniel. Mas Daniel controlou e foi fiel numa das coisas mais difíceis de controlar, que é o apetite. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: o Espírito Santo quer habitar no seu corpo, mas seu corpo tem que ser um lugar habitável. Ele quer falar com você através da oração e da leitura da Bíblia, mas isso não será possível se você não cuidar do seu templo. Essa comunicação acontece quando você tem mente lúcida. E se você está com sono o dia todo, não dormiu, não se alimentou bem, não praticou exercício físico, dificilmente você vai conseguir adorar a Deus. Primeira coisa que precisamos aprender é onde é que acontece a adoração. Não existem caixas. Na nossa vida não existem caixas. E muitas vezes nós dividimos a nossa vida por áreas, não é? Então essa é a caixa da adoração: ler a Bíblia, orar, cantar, devolver o dízimo, ir à igreja. E essa é a caixa da adoração. Ok. Essa é a caixa da saúde. Eu não estou fazendo exercício físico, não estou comendo muito bem, estou trabalhando demais. Não existe isso. Não existe. Nós somos um ser completo. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa está interligada à outra. Então não adianta não cuidar da saúde e querer adorar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não existem caixas ou áreas. Segunda coisa sobre a adoração que nós precisamos saber é que você não pode vir a Deus para o adorar de mãos vazias. Deus sempre, para o povo de Israel, ele pedia o quê? Uma oferta de sacrifício. Era uma ovelha. Se você não pode dar uma ovelha, você dá uma pombinha. Se não pode uma pombinha, dá uma rolinha. Se não pode uma rolinha, dá farinha. Mas não venha com as mãos vazias. E Paulo, após a morte de Jesus, não havia mais sacrifício de sangue, não havia mais essas ofertas de sacrifício. E Paulo, então, aproveitando essa ideia que o povo de Israel tinha da oferenda a Deus, da oferta a Deus de sacrifício, ele escreve em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele escreve assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não deixem que Deus os transforme, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui que nós devemos agora oferecer a Deus como sacrifício vivo? O quê? O nosso corpo, um culto racional. E nós podemos entender que existem os cultos emocionais e os cultos racionais. Os cultos emocionais são aqueles
que mais nos engana, porque confundimos com adoração. São aqueles momentos em que vimos à igreja e está tocando um louvor e você se envolve naquele louvor, aquela música, aquele ritmo, e você então sente uma alegria, algo diferente, e você confunde com adoração. Alguém faz uma oração fervorosa e amém, aleluia, e você confunde com adoração. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos oferecer o nosso culto racional. Como é o culto racional? É aquele culto em que você ouve a música e você medita na letra da música e você ora com as palavras daquele hino. Então, vamos pegar aqui um hino. Deixa eu ver aqui. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Ó Senhor, eu vim aqui nesta manhã, eu vim aqui neste momento, porque eu te louvo, eu te adoro por tudo que o Senhor fez na minha vida. As coisas boas e as coisas ruins, aquelas, sabe, Senhor, aquela pessoa que me falou aquela asneira essa semana. Perdoa-me, Senhor, porque eu fiquei com raiva daquela pessoa. Ajuda-me a perdoá-la também. E tudo o que a letra da música fala se transforma numa meditação para a sua vida. Um pedido, um agradecimento, porque a sua mente está ligada à adoração através daquela música. Se no culto, o pregador está falando e você então medita naquilo que o pregador está falando. E você automaticamente fala, Senhor, é verdade. Isso é verdade na minha vida. Eu preciso mudar. Ou, Senhor, muito obrigado porque eu já alcancei essa bênção. Esse é o culto racional. E o pregador traz um tema polêmico e você questiona. E você vai em busca de mais informação daquilo que foi trazido. Você não aceita qualquer palavra, porque você questiona, porque você tem a mente lúcida para fazer isso. Não é enganado. Quando Jesus fala, cuidem para que ninguém vos engane, ele está falando disso, de ter uma mente lúcida, buscar conhecimento para que ninguém nos engane. Bom, ter sempre algo para oferecer a Deus em louvor e gratidão. O que Deus mais quer de nós, se não é o sacrifício vivo, que é o nosso culto racional? Muitas vezes nós vamos mesmo ter que fazer um sacrifício. Não comer tal coisa para mim é um sacrifício. Deixar de gastar tempo em frente ao computador ou no telemóvel é um sacrifício. Nós estamos viciados nisso. É prazeroso. Deus pede isso de nós, um sacrifício. E Ele vai honrar o seu povo que fizer esse sacrifício. Sabe, toda vez que a Bíblia não usa superlativos, não é a linguagem bíblica, mas usa a repetição para dizer que aquilo é muito importante. Uma das coisas que nós precisamos definir quanto à adoração é quem é o Senhor da nossa vida. Aqui em Levítico é o livro que mais fala sobre adoração, que nos ensina como adorar. E aqui no capítulo 19, repete 16 vezes o seguinte, Levítico 19, aqui ó, no final do versículo 2, diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No versículo 3, eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Senhor, o Deus de vocês. No capítulo 10, no final do capítulo 10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E assim vai até o versículo 37. 16 vezes Deus repete: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quem é o meu Senhor? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da sua família? Primeiro nós precisamos definir e decidir quem é o nosso Senhor. Quando fazemos a escolha e definimos quem é o Senhor da nossa vida, então nós teremos motivos a mais para não ceder às tentações. Porque se eu penso que Deus é o Senhor da minha vida e que tudo pertence a Ele, então chego numa festa de casamento, vocês sabem que tem muita comida sempre, não é? Você come uma vez só no casamento. Começa quando chega e termina lá depois da meia-noite. Se você chega num casamento e você fala: hoje eu vou comer tudo, porque eu vou fazer valer o presente que eu trouxe. E aí você chega lá e pensa: mas se eu comer tudo isso, eu vou estar dizendo que eu sou o Senhor da minha vida. Porque eu vou fazer a minha vontade. Comer tudo isso não é da vontade de Deus. Então, se eu como tudo isso, eu decido, eu sou o Senhor da minha vida. Porque sou eu que faço como aquilo que me dá vontade. Mas se eu decidir que Deus é o Senhor da minha vida, então eu não como tudo aquilo. Quando eu estou em frente à televisão ou ao computador e eu decido: hoje eu vou dormir à 1 da manhã porque eu vou terminar essa série custe o que custar. Eu estou dizendo o quê? Eu sou o Senhor do meu tempo. Mas quando eu decido que Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do meu tempo, então eu digo: não, eu vou dormir cedo, porque essa é a vontade do meu Senhor. É fácil? Não. Mas Deus não disse que seria fácil. Ele disse que quer o quê? Sacrifício vivo. Um culto racional. E o culto racional não acontece só quando vimos a casa de Deus. O culto racional acontece em todos os lugares onde o templo do Senhor está. Porque se eu sou o templo onde o Espírito Santo habita, o templo do Senhor anda por aí em todos os lugares. E nós, se decidirmos quem é o Senhor da nossa vida, então, nós o adoraremos em espírito e em verdade, em todo o tempo, em tudo que fizermos. Para terminar, eu gostaria de contar o testemunho de uma irmã que é lá de Vila Real. Essa irmã, ela é uma ex-feiticeira. Ela, desde pequena, com 10 anos apenas, ela começou no mundo místico. E ela ficou até os 34 anos nesse mundo místico. E ela fez muitos pactos com o inimigo. Mas Deus a resgatou e conseguiu que ela conseguiu se batizar. Foi um sacrifício para ela se batizar, mas ela conseguiu. E agora ela estava sendo procurada por um amigo, né, de quando ela ainda era feiticeira, que não sabia da nova vida que ela escolheu, para que ela fizesse alguns trabalhos para ele, porque ele queria estar em contato com um poder superior. E ela falou assim: como é que eu vou dizer para ele que agora eu não faço mais essas coisas e que eu sou de Deus? Ele não vai entender, porque era uma pessoa também que sempre esteve no meio místico, nunca teve contato com nada de Deus,
muito triste. E ela então, iluminada pelo Espírito Santo, ela falou assim: eu vou te colocar em contato com o mais poderoso de todos. Não falou que poder era esse. Então deu para ele um caderno que ela tinha escrito com salmos que ela considerava como orações, né? E deu para ele então fazer aquelas orações, mas eram salmos. E ele então começou, e ela falou, faça 3 vezes ao dia, como Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ele começou a orar aqueles salmos 3 vezes ao dia, e ele voltava para ela e falava: olha, o nome dela é Marta, se algum dia vocês quiserem ver o testemunho dela, está no YouTube, Marta Sofia. E ela, aliás, abrindo um parênteses aqui, a história dela me fez entender muito sobre a adoração. O quão importante é o corpo na adoração. Para Deus é muito importante que o adoremos com o nosso corpo, mas para Satanás também. Ele quer o mesmo tipo de adoração. Enfim, ele voltava para ela: olha, está dando certo, aquelas orações que você me passou estão funcionando, eu estou me sentindo muito bem e eu estou alcançando sucesso. Ele queria sucesso nos negócios dele, muito jovem, 21 anos. E ele então, passado umas 2 semanas, ele envia uma mensagem para ela e diz assim: Marta, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu fazia as minhas meditações e eu não consigo mais meditar. Eu não consigo meditar mais. E ela então, que conhecia que tipo de meditação ele estava falando, ela fala para ele assim: bom, agora chegou uma hora em que você tem que decidir. Ou você vai meditar, ou você vai orar. Porque na meditação você tem que se esvaziar. E quando você ora, você pede para se encher. Você quer se esvaziar ou você quer se encher? E encher, que ela estava falando, era do Espírito Santo. E ele então disse: eu quero me encher. É muito melhor. E nós começamos a dar estudo bíblico para esse jovem e a namorada dele, e enfim. É assim que funciona. Nós precisamos nos encher. A nossa oração é para que o Espírito Santo habite em nós. Mas ele só pode habitar num corpo que está apto para ser habitável. Nossas famílias precisam entender o que é a adoração verdadeira. Muitas famílias chegam a nós, muitos membros dizem: o amor acabou. Eu já não amo mais o meu cônjuge. Alguns filhos adolescentes chegam a dizer: eu odeio os meus pais. Eu queria nascer em outra família. Alguns filhos crentes, de famílias crentes, chegam a dizer: eu preferia que meus pais nunca tivessem conhecido o cristianismo. Parece que as coisas estão fora de controle. E o amor acabou. E se você acha que o amor acabou, tenho 2 notícias, uma boa e uma má. Vou começar pela má. Se você acha que o amor acabou, pense no que diz o livro de 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você sente que não ama, você está muito distante de Deus. O que você precisa é
para amar, independente da situação que esteja vivendo. E a boa notícia é que Deus está de braços abertos para receber todo aquele que decidir que Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer restaurar as nossas famílias, Ele quer restaurar cada indivíduo, cada nozinho desse na corda, Ele quer restaurar. As situações mais difíceis, Deus pode fazer um milagre em nossas vidas e em nossas famílias. Eu tenho um hino que eu gosto muito, e eu pedi para passarmos aqui então e meditarmos na letra desse hino. Deus quer ser o Senhor da nossa vida, mas Deus é amor. E Ele pode fazer com que nossas famílias sejam restauradas e unidas. Precisamos pedir e primeiro decidir que Ele é o Senhor. E assim nós poderemos dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vamos então assim. Como é possível poder consolar
não tem jeito, como diz a música. Mas o remédio é o amor. E o amor é o próprio Deus. E se Ele for o Senhor da nossa vida, nós alcançaremos a vitória. Vamos então nos colocar em pé para falarmos com Deus. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos declarar a Ti que queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Não somente um Deus que ouvimos falar, um Deus que nos coloca regras ou que nos dá orientações para termos melhor saúde. Nós queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. E queremos servir a Ti como Tu nos pede que sirvamos. Ó Deus, nos ajude a sermos membros de uma família onde todos decidam que Tu és o Senhor, que possamos dizer que servimos verdadeiramente a Ti. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser parte da classe dos verdadeiros adoradores a quem Tu buscas. E que a nossa vida seja um canal de bênção e luz por onde quer que formos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, ao voltarmos para os nossos lares, e traga-nos amanhã, de manhã, para continuarmos, Senhor, a aprender mais sobre Ti e sobre a Tua vontade para as nossas famílias. Que essas famílias sejam luzes, faróis aqui nesta cidade de Abrantes. Que muitas outras famílias que estão na escuridão possam vir a enxergar esse brilho, algo diferente nas famílias desta Tua igreja. Se conosco, abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.